terceira e última parte da conversa com o jornalista, tradutor e historiador Eduardo Bueno. Peninha, você escreveu também vários outros, 16 livros que não são ligados à história. Pois é, depois que eu... Aliás, desculpe, teu primeiro livro, na verdade, foi a você tradução. acompanhou. Não, a tradução Sim. do On the Road, Isso. Pé na Estrada, do Jacques Kerouac. Então, a primeira vez que o meu nome apareceu no mercado editorial fora da vivência jornalística, que tinha sido a minha até então, foi quando eu traduzi, em 1982, Pé na Estrada, On the Road, do Jack Kerouac, que é o livro que abriu as portas para a chegada da literatura beat no Brasil, da qual, na verdade, o principal editor fui eu. Depois voltei ao jornalismo, por sua culpa, né? E pro meu prazer, Mas depois consegui voltar ao mundo editorial, fazendo o meu primeiro livro, você talvez se lembre, foi a biografia dos Mamonas Assassinos, blá, blá, blá. Foi um projeto de encomenda. Eu peguei só pelo dinheiro, porque nem gostava dos Mamonas, depois me apaixonei pelos Mamonas. O livro é legal. E daí sim, que fiz o colecionável, né? E depois esses 4 livros da coleção Terra Brasil. E depois os outros, você já fez? Então, fiz em seguida, mas daí eu comecei a receber muitos convites. O primeiro convite veio do presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí surgiu o convite dele para eu escrever a história da Caixa... Você falou também, os outros convites. O convite para fazer um livro sobre a história da Caixa Econômica Federal. E eu, de início, relutei, não queria, e fiz... só pelo dinheiro. Aí quando eu descobri também, o dinheiro não era tudo isso que eu achava, mas em compensação a história da Caixa Econômica Federal, que completa 150 anos esse ano, é inacreditável, porque ela foi fundada pelo Mauá e pelo Dom Pedro II. E eles brigaram, como mostra o livro do Jorge Caldeira, em função da criação da Caixa. Perfeito. E essa separação decretou que o imperador passasse a perseguir os projetos do Mauá, com resultados trágicos para o Brasil. Depois eu fiz a história da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, a história da Avenida Presidente Vargas, a história da propaganda de medicamentos no Brasil para o Ministério da Saúde. Fiz a história da vigilância sanitária do Brasil, ao convite do então ministro Serra. Ou seja, pagou e o Grêmio. E 3 livros sobre o glorioso Grêmio. Pena, agora me diz o seguinte, para a gente encerrar a nossa conversa. Já pensei que estávamos apenas começando. Você vai ter que voltar aqui 300 vezes. Tá bom. Diz o seguinte, nesse período que você investigou isso mais recente, que te levou a alguma conclusão, que é aquela pergunta clássica, né? O Brasil tem jeito? Me levou a conclusão de que eu vou para Dinamarca correndo, porque se lá tinha algo de podre, já acabou. E aqui continua fedendo. Não, olha, na verdade é o seguinte, você percebe... Dá uma súmula desse período novo que você acrescentou ao livro. Desse período do Fernando Henrique para cá. Do Fernando Henrique para cá. Pois é, o que mudou nessa atual edição é que eu começo no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso e vou até a era Lula. Então, o que me parece claro é o seguinte, que o Fernando Henrique, por uma série de pressões naturais da política, não conseguiu manter no segundo reinado, como chamava ele Gaspar, no segundo mandato, o mesmo ritmo que ele conseguiu milagrosamente impor, digo milagrosamente por causa das mazelas do Brasil no primeiro mandato. Em compensação, a nossa tendência é considerar o plano real como um plano meramente de estabilização econômica, né, que apresentou, usando uma frase sua, às novas gerações de brasileiros a vida fora da hiperinflação. Né? Pela primeira, minha filha Lisa, que você conhece, nunca viveu na inflação. E isso se deve ao plano real. Só que mais profundamente que isso ainda, o plano real, na minha opinião, foi um plano também que possibilitou uma estabilização política que fez com que o Lula, enfim, pudesse ser eleito sem murmúrios, sem sussurros golpistas. E o Brasil deu uma demonstração de maturidade democrática e política imensamente grande quando o Lula assume o poder dentro da mais perfeita normalidade. Né? E isso foi uma grande evolução para o país. E independentemente do que você venha achar do Lula, o fato dele ter sido eleito é um rompimento numa tradição política no Brasil que se inicia em 1548 com a assinatura do diploma real do Tomé de Souza, né? Nunca houve nenhum governante na história do Brasil que não tivesse sido oriundo da elite. E ele é o primeiro que não foi. Então isso é um marco histórico no Brasil. Agora, a outra coisa que me parece que tem que ficar clara também é que, independente dos erros e acertos do Lula, é óbvio que esses índices espantosos de popularidade dele se devem ao Bolsa Família. E ao Bolsa Família, que é um projeto originário do Fernando Henrique.
né? Então, e que se transformou nas mãos de Lula num efetivo transferência de renda para classes C e D, tanto é que possibilitaram ao Brasil transformar inacreditavelmente quase em marola, como diria o Lula, aquele tsunami da crise, mas que ao mesmo tempo é evidentemente um instrumento eleitoreiro também, porque ninguém tem 80% de aprovação no mundo, nem Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, meu senhor não é, né? Então o cara tem um índice de aprovação de pastor evangélico. É inacreditável, né? Então, eu acho que isso fica claro que, embora tenha sido esse efetivo instrumento de transferência de renda, também é um perigoso instrumento de continuismo político, né? Tanto é que as eleições já parecem, inclusive, definidas, né? Perfeito. Nós terminamos aqui, interrompemos, né, na verdade, a conversa com o Eduardo Bueno. Vai ter que voltar várias vezes. Peninha, obrigado. Se o povo exigir. Se o povo exige. Também aqui em veja.com, não deixe de participar da escolha do Homem Sem Visão do mês.